Antony está simplesmente mudando o patamar europeu do Real Betis. E o que aconteceu contra o Lyon não foi só um golaço, foi um recado, um aviso, uma resposta clara para quem ainda duvida do nível que ele alcançou. Porque, na verdade, a história é bem simples. Antony não é apenas um jogador do Betis. Ele virou o protagonista, o rosto da transformação europeia do clube. E a prova disso é o que ele fez. De novo, em mais uma noite continental, o Betis precisava vencer, precisava mostrar força. E quando o jogo ficou duro, quando a partida pedia alguém diferente, alguém frio, alguém decisivo, foi Antony quem apareceu. Marc Roca lança. A defesa do Lyon hesita. E Antony ataca o espaço, domina. Olha para o goleiro Grave e dá um toque por cima. Um gesto rápido, limpo, cirúrgico. Um gol que, se fosse feito por um atacante inglês da Premier League, já estaria rodando o planeta como obra de arte. Mas é Antony. E com Antony, sempre criam desculpas para diminuir. Só que ele não dá moral para isso. Ele responde dentro de campo. E o mais impressionante é o que vem a seguir. 11 participações diretas em gols nas últimas 12 partidas continentais pelo Betis. Um absurdo. Números de protagonista. Números de craque. Números de jogador que carrega time. E mesmo assim, Carlo Ancelotti simplesmente não levou Antony para a seleção brasileira. Até agora ninguém entendeu. E o torcedor está certo em cobrar. Porque como é que um jogador que muda jogo, que decide na Europa, que é líder técnico do Betis, fica fora de uma convocação em que vários atletas não vivem metade do que ele vive no clube? Mas calma. Isso aqui ainda vai ficar mais impactante. Antony superou Denilson. E em ritmo de velocista, Denilson é ídolo. É história. Jogou quase 200 jogos pelo Betis. Foi protagonista, foi camisa pesada. Mas Antony fez algo que parecia impossível. Superou Denilson em gols com 160 partidas a menos. Denilson, 14 gols em 196 jogos. Antony, 15 gols em apenas 36. Isso não é normal. Isso não é fase boa. Isso é diferença de nível. Isso é adaptação instantânea. Isso é impacto imediato. E quando você coloca isso junto com o que ele faz na Liga Europa, não existe argumento lógico para deixá-lo fora da seleção. O Brasil sofre para criar, sofre para ter ponta veloz, agressivo, que decide jogo grande. Antony está entregando exatamente isso, toda semana. O Betis virou o times do projeto, e Antony é o rosto da mudança. Quando o Betis joga competição europeia, parece outro clube, a intensidade aumenta. A confiança sobe, e o protagonista é sempre o mesmo. Antony, ele é hoje o jogador mais perigoso do elenco. O que desequilibra, o que quebra a linha, o que decide jogo difícil. E isso não é opinião, é estatística. Quando você tem golaço, decisões constantes, números históricos, protagonismo europeu, recorde batido que demorou 2 décadas para cair. Você não está falando de um jogador comum, você está falando de um dos melhores brasileiros desta temporada na Europa. Antony deixou o Betis mais perigoso, mais competitivo, mais respeitado na Europa. Ele mudou o patamar do clube. E isso não é exagero, é fato. Agora Antony entra em uma fase ainda mais perigosa. Quando o jogador encontra confiança, estatística e protagonismo ao mesmo tempo, ele vira imparável. E se continuar nesse ritmo, vai obrigar Ancelotti a fazer o óbvio. Convocar. Não por pressão de torcida, não por mídia, mas porque quem decide jogo não pode ficar de fora. E hoje, na Europa, poucos pontas brasileiros decidem tanto quanto Antony. A verdade é que Antony provou que estava pronto. O Betis acreditou. E agora quem está devendo é a seleção.